Ensino médio todo por aqui, que coisa boa. Tem um público grande agora. Estou me sentindo uma verdadeira estrela, uma verdadeira youtuber. Gente, esse tema é fantástico para tudo na sua vida, né? Hoje nós vamos falar sobre interpretação de texto. E para começar, vamos entender que interpretação é diferente de compreensão. Então, quando fala compreender o texto e interpretar o texto, estamos falando de coisas diferentes, tá bom? Aí tem essa tabelinha aqui. Tem a diferença entre compreensão de texto e interpretação. Então, o que é compreensão de texto? Compreensão de texto é a análise do que está escrito no texto, a compreensão das frases e ideias presentes. Ou seja, a compreensão de texto é a decodificação, é você conseguir ler aquilo, é você conseguir decodificar a frase e você vai, como se fosse uma leitura detalhada. Então, compreender é você entender ali o que está escrito, você consegue decodificar. Agora, interpretar é diferente de decodificar, é diferente da análise do que está escrito. Interpretar o texto é o que podemos concluir sobre o que está escrito no texto. É o modo como interpretamos o conteúdo. Então, gente, a interpretação de texto é algo assim. Supondo que lemos um texto que fale sobre a violência contra a mulher. Então, como é que nós entendemos algo ou como é que nós podemos assim dizer, interpretamos? Quando você diz assim, conclui-se a partir do texto, infere-se a partir do texto, porque a interpretação de texto, ela faz com que você conclua algo sobre aquilo. Sobre o que é que o texto está falando? Qual é a opinião do texto? Qual é a nossa reflexão a partir da leitura desse texto? Então, isso é interpretação. Compreensão é você decodificar o que está escrito. É como se fosse assim, um quebra-cabeça que você resolveu. Agora vamos entender, vamos interpretar, vamos concluir, depois que você montou todo esse quebra-cabeça, o que que se tira, o que que tem fora desse texto que dá para você interpretar. Então, como é que funciona a informação contida na compreensão do texto e a informação contida na interpretação de texto? A informação contida na compreensão do texto é aquela que está presente no texto. Já a informação da interpretação é aquela que está fora do texto, mas tem conexão com ele. Então vamos lá. A informação na compreensão, então, a informação que está presente na compreensão de texto e a informação que está presente na interpretação de texto são coisas diferentes. Vamos ver. A informação está presente no texto a partir da compreensão. Já na interpretação, a informação está fora do texto, mas que tem conexão. Então vamos lá. Quando você lê um texto, você decodificou e a informação está ali, presente no texto, está tudo ali, está tudo escancarado. Já na interpretação, está fora do texto. A interpretação é o que vai estar aqui, ó, na sua mente e que você vai conseguir refletir, mas ela não perde a relação com o texto original, entende? Ela não perde a relação com o texto, ela tem uma conexão com o texto. Na interpretação, já na análise, como é que funciona a análise da compreensão e a análise da interpretação? A análise da compreensão trabalha com a objetividade, com as frases e palavras que estão escritas no texto. Já a interpretação trabalha com a subjetividade, com o que você entendeu sobre o texto. Perceba. A compreensão, ela está ligada muito ao robótico, né? Vamos dizer assim, é sem emoção, sem reflexão. Você vai ler de forma natural, né? Para quem já é um bom leitor, você vai ler de forma natural, só que é aquele famoso. Eu li, professora, mas não entrou na minha cabeça. Ou seja, você compreendeu, você decodificou, mas você não interpretou.
A partir do momento que você interpreta, é algo subjetivo, é algo que está ali além e cada um pode fazer de uma maneira diferente. Então, é o que você entendeu do texto. Às vezes, por exemplo, existem várias interpretações daquela música de Alceu Valência, de Alceu Valença, que é Anunciação, o nome da música, que fala assim: na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. E quando você vai interpretar essa música ou buscar algumas interpretações na internet, você vê que existem várias interpretações. Tem gente que fala que ele estava falando de um bebê que estava chegando, né? Por conta da parte do vem chegando para brincar no meu quintal e tal, e tal, tal, tal. E fala que era um bebê. Tem gente que fala que era em relação à seca, né? Que defende o fato que era a seca e quem estava chegando era a chuva. E tem gente que fala já outra coisa completamente diferente, que já tem a ver com religião, fala que é a chegada de Jesus, porque fala que, assim, é isso. Fala que é a chegada de Jesus porque diz assim, deixa eu lembrar a partezinha, certo? Que, um anjo falou ao meu ouvido. Então, assim, cada um interpreta de uma maneira, mas quando nós vamos compreender a letra, todo mundo vai ler a mesma letra e vai decodificar a mesma letra. Só que a interpretação é algo subjetivo, é algo que está fora ali da compreensão. Então, algumas dicas para interpretação de texto. A primeira dica é: aqueça o seu cérebro. Essa é uma dica para sua rotina, é diferente de dica para o Enem, certo? O que é aquecer o cérebro? Quando você vai para, sei lá, para academia fazer musculação, tem um aquecimento. Geralmente é feito numa esteira, na bicicleta ou até no próprio equipamento, só que de forma mais leve. Isso é um aquecimento. Eu vou ler o texto, só que essa leitura vai ser uma leitura rápida, uma leitura superficial, só para eu ficar familiarizado, tipo um robô lendo mesmo, ó. É a análise do que está escrito no texto, a compreensão das frases e ideias, é o que podemos concluir sobre, entende? Então você vai se familiarizar com o texto para não ter que pausar tanto a cada vez que você não entender algo ou alguma palavra complicada. Então, você aquecer o seu cérebro é fundamental. A segunda dica é: leia as letras miúdas. Leiam essas letras miúdas por Nossa Senhora. Essas letras, gente, elas têm informações importantes. Tanto o autor, dependendo do autor, você vai lembrar daquele autor, vai achar familiar, e aí você vai entender muitas características e quais são as intenções desse autor. Outra coisa importante que pode ter ali nas letras miudinhas, a fonte. Às vezes você não conseguiu interpretar aquele texto muito bem, ou até uma propaganda, né? Porque existe a linguagem não verbal. E aí, quando você não consegue interpretar, aí você fica ali com aquela ideia, mas na fonte, a fonte vai dizer muito bem do que é que se trata, o que que é. E deixa eu ver, a terceira dica é interpretar as imagens, as propagandas, prestar atenção nos detalhes. Não pense, vamos supor, tem um texto todinho aqui, não pense que a imagem está ali só de enfeite. Não. Ela tem uma mensagem, ela tem a sua importância ali. Então, prestem atenção nas imagens, nas propagandas, nos infográficos, nos gráficos. Prestem atenção e interpretem cada elemento. Cada elemento é importante nesta hora. A quarta dica é: quando for no Enem ou em provas, porque você vai ter o tempo para fazer, depois que você fez aquele aquecimento, né? Fez aquela leitura rápida, leia a questão. Porque assim você vai economizar tempo. No dia a dia, eu não indico, porque no dia a dia você está a fim de aprender coisas novas.
Só que na hora de uma prova, você está mais interessado em acertar e economizar tempo. Então, na hora de uma prova, primeiro leia a questão, veja do que se trata a questão, para depois ler o texto de forma assim objetiva, de forma eficaz, porque você já vai absorvendo o que a questão pede, sem necessariamente precisar voltar ao texto. A quinta dica é grifar as partes importantes. Dê um comando ao seu cérebro. Comande o seu cérebro com a caneta. Entende? Porque aí o seu cérebro vai entender que aquilo ali faz parte da sua rotina de leitor, a sua rotina de interpretação. Você tem que se concentrar. Então, quando você já tem ali um instinto físico, né, para fazer, então o instinto mental ele já vai estar ali, ó, programado para entender que aquele momento é o momento de se concentrar, é o momento de interpretar. E aí, durante a videoconferência, nós veremos mais algumas dicas. Beijos!